Coríntios, capítulo 5, quero que leia com os irmãos, dos versos 18 ao 21 apenas, e deixar Deus falar. Na verdade, eu quero começar do 17. 2 Coríntios, capítulo número 5, a partir do verso de número 17. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também gostaria. Aí na próxima você traz a Bíblia, acha rápido para ir junto. Aleluia, glória a Deus. A partir do verso 17, o texto que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Eu acho, obrigado Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, ele é espetacular. Eu vou ler para você de novo, só para você ouvir agora. Só que eu vou mudar a palavra. Uma palavra aqui. Que diz assim, ó. Assim que se alguém está em Cristo. Assim que se alguém está conectado com Cristo. Vou pegar o gancho, né? Nova criatura, me ajuda aí. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Diga comigo assim: Deus me reconectou com Ele. Continuando. Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ó, reconexão. Quem tem internet em casa? Ou no trabalho? Acho que todo mundo hoje, quem não tem em casa, não tem no trabalho, tem no celular, né? Celular era uma coisa tão difícil das pessoas terem um telefone móvel. Agora você passa na rua, tá lá, né? O Ivanzão lá, tá a pé, às vezes de bicicleta, né? Aí passa esses dias eu vi um passando com a bicicleta, sabe aquele assim, sem as mãos? Um telefone aqui falando e o outro procurando não sei o que aqui, ó. 2 celulares na mão. Rapaz, isso aí num tempo atrás, era só quem tinha muito recurso, muita condição mesmo. Quem lembra do Tijorola? Vocês lembram do Tijorola? Os primeiros, né? Se caísse na cabeça de alguém, tacasse, matava, né? O negócio era sério, era grave. Mas a questão é, você que tem internet, a gente que conhece hoje, que ficou tão normal, tão comum, quando corta, quando cai a conexão, o que você fica mais ansioso para acontecer? Reconectar, voltar. A conexão, fala, ixi, aí fica doido. Lá a gente tem para quem já foi, nos visitou aí, né? Sabe que a empresa é embaixo, o comércio embaixo e a gente mora em cima. E a internet é uma só, ela distribui ali para os dois. Mas tanto na casa, no momento do descanso, como no comércio, no momento do trabalho, se falha a internet, para tudo, é desespero total. Já sai correndo lá, o que aconteceu? Reinicia modem, liga, tira o fio, mexe, desliga, reinicia computador e vai, não é assim? Desespero total, porque daí o programa do caixa não funciona, não dá para tirar nota, em várias coisas, não tem mais acesso, acabou o WhatsApp, que os clientes chamam no WhatsApp o dia inteiro, e fornecedor. Então, quando a conexão cai, gera extremo desespero, ânsia, necessidade. E olha como que Deus vai ligando tudo. Eu não combinei nada com o pastor Carlos. Eu também não vim para cá pensando em falar sobre essa questão da conexão aí, da busca, da necessidade que aconteceu durante o dia. Mas a palavra de Deus, ela ensina que Deus não é Deus de confusão. E quando nós estamos ligados na mesma fonte, conectados nessa mesma fonte, Ele libera as mesmas coisas que estão no seu coração.
Então, o culto a Deus, quando nós estamos conectados a Ele, desde antes do culto, antes de vir para cá, a gente já está em sintonia, tudo vai cooperando, tudo vai interligando. Os louvores, os testemunhos, as oportunidades, a palavra de Deus. E eu também não escolhi esse texto por conta do que o pastor Carlos colocou aqui para fazer um elo, uma ligação. Mas estava pronto o esboço, sendo preparado desde cedo. E isso traz uma certeza ao meu coração e o seu. Deus quer falar conosco. Deus está falando nessa casa. Deus está movendo, e eu tenho uma convicção, uma certeza disso tão grande. E gera uma felicidade, um gozo, uma alegria no coração. Nós viajamos para, semana passada, né? Para celebrar a festividade da igreja, da sede ali em Aquidauana. E eu lancei um convite para o pastor Bruno, para sua esposa, irmãos de longa data, assim. Acho que desde antes da gente casar, já conheci o Bruno, vai fazer 13 de casado, já tem uns 15 pelo menos. E aí eu simplesmente lancei o convite, ele aceitou. Em nenhum momento eu disse assim, Bruno, vai lá, prega sobre isso, fala sobre aquilo. Aí depois, quando eu cheguei de viagem, eu baixei a gravação, fui editar para mandar para ele e fiquei prestando atenção no que ele estava pregando. Meu Deus, Deus é maravilhoso, querido. De tudo aquilo que a gente vinha pregando há semanas, o Bruno veio e complementou. Na mesma linha. Na mesma, você entende? Ligado na mesma essência. Conectado na mesma fonte. E aqui, eu quero te dar uma oportunidade, antes de entrar propriamente na palavra, já feita essa leitura, eu queria que você usasse tudo aquilo que Deus colocou de depósito aí dentro, estendesse a tua mão para cá. E fizesse a oração do crente inteligente mais uma vez. Amém? Você pode estender a tua mão e interceder. Dizer, Senhor, toma o pastor Néder mais uma vez. Continua conectando ele no teu coração, nos teus pensamentos. Intercede. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Há liberdade nesse lugar. Mas nesse momento, eu sou carente das vossas orações também. E eu peço, libera aí aquilo que está dentro de você, a tua expectativa. Diga para ele, Espírito Santo, vem de encontro, fala comigo, usa o teu porta-voz ali na frente. Amém? Pai, nós queremos te louvar aqui. Engrandecido seja o teu nome. Nós adoramos ao Senhor nessa noite, Senhor. Mais uma vez, já entoamos aqui louvores. Continuamos adorando, glorificando, Senhor, até o término desse culto. Viemos oferecer ao Senhor o nosso culto racional. Mas como igreja, nesse momento, nós ligamos a nossa fé no nome de Jesus Cristo para clamar ao Senhor. Vem sobre nós, usa a minha vida aqui mais uma vez, amigo Espírito Santo, renova a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento na minha boca, a palavra de ciência, a palavra revelada, traz o rema nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar, as escrituras são as mesmas, mas o Senhor tem o poder de renovar todas as coisas, fala conosco, que essa mensagem possa penetrar, Senhor, ser gravada na tábua do coração de cada homem, de cada mulher aqui nesse ambiente. Em nome de Jesus, conecta agora, liga a minha boca com a tua, o meu coração com o teu. Já não sejam as minhas palavras e os meus pensamentos, mas em nome de Jesus, aquilo que o Senhor veio ministrar, não apenas para a igreja, mas para mim. Porque quando o Senhor fala com a igreja, vai passando, a palavra passa aqui dentro, e ela vai lavando, e ela vai limpando. E até aqui temos sido limpos, lavados por essa palavra, purificados pela palavra de vida, pelo verbo que está no nosso meio, pelo Senhor Jesus. E em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco, dá-nos ouvidos atentos, seja o efatá do Senhor, abrindo os ouvidos espirituais, tirando toda a resistência, toda a dureza do coração, todo o impedimento natural ou espiritual. Nós queremos aqui repreender agora como igreja todo o embaraço, tudo aquilo que o inimigo articulou fazer nessa noite para impedir, para atrapalhar, para aprisionar mentes, corações. Em nome de Jesus, nós repreendemos, dando uma ordem, batem em retirada agora. Em nome de Jesus, nós determinamos que esse lugar pertence ao Senhor e que cada vida aqui está em tuas mãos, para a glória do teu nome. É o que eu te peço aqui, Senhor, juntamente com a tua igreja, concordando, porque a tua palavra diz que onde 2 ou 3 ligarem na terra, é a chave que a igreja tem na mão. Diga comigo, existe uma chave na minha mão, enquanto igreja,
Amém? Cada um tem um pedacinho dessa chave na mão. Porque quando se trata de igreja, não necessariamente nós somos igreja individualmente. Eu não sou igreja sozinho, você entende? Você não é igreja sozinho. Nós somos igreja quando nós estamos aí ligados a mais alguém. Por isso a palavra sempre vai dizer, onde 2, ou 3, ou mais. Então sozinho eu não sou igreja. Sozinho Pedro, nas suas cartas, ele vai dizer que eu sou apenas uma pedra viva, a qual vai ser utilizada para a construção de uma casa espiritual, a igreja. E nessa noite, a palavra que o Senhor me deu, e que eu quero trazer e compartilhar com os irmãos, essa palavra, eu quero usar aqui 20 minutos, vou procurar aqui ser objetivo. Embora seja domingo da família, igreja também é família, né? E hoje me veio essa palavra no sentido de tratar com a igreja, para entender o nosso papel um pouquinho mais, para discernir um pouquinho mais. E aqui a palavra diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa ela está em processo de reconciliação, ela é reconciliada ao Senhor, né? E eu quero me apegar mais aqui ao verso de número 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez. Você pode pôr aí, Caio, 2 Coríntios 5, 21. Na tela da Atena, põe aí. Segunda Coríntios 5, 21. Que eu quero te mostrar um detalhe para começar a pregar. Aquele que não conheceu o pecado, ali. 21. Deus fez daquele que não tinha pecado alguma oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. É forte, hein? Olha para alguém bem rapidinho e diz assim: você é justiça de Deus quando você está nele, conectado. Boa, né? Aproveitando ainda, conectado nele. E aí tem tudo a ver com o que o pastor, né, colocou aqui. Se vós estiverdes em mim, João 15 que ele leu aqui, e as minhas palavras estiverem em vós, conectados, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém? Mas vamos lá. Quando nós lemos esse versículo, eu não sei se tem como colocar aí, Caio. Deixa eu só confirmar um negócio rapidinho aqui. É porque quando a tradução muda, às vezes muda o sentido. E algumas traduções, eu tenho tanta Bíblia que eu nem sei mais qual é essa. Algumas, Kings, né? Aquela lá é King James. Esse aí, deixa nessa. Algumas traduções nos auxiliam a compreender melhor aquilo que está sendo dito. Olha nessa tradução, quero que é a mesma que está a minha aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que muda, né? Na outra tradução, não precisa pôr não, Caio, mas tem tradução que não traz esse ozinho. Esse ozinho, se você for lá na Bíblia Peshitta, que traz a tradução direto do hebraico para o português, você vai perceber que, porque a tradução bíblica, irmãos, rapidinho, ela passa por várias, às vezes, línguas, vários tradutores, várias coisas, e vai perdendo, às vezes, uma essência. O que você entende? Aquele que não conheceu o pecado, quem é? O fez. Esse o aí fala de quem? Aulinha de português, né? O sujeito aí que está descrito nesse o. O fez. Fez quem? Vamos voltar. Dá 2 passinhos para trás, respira. Jesus fez Jesus? Jesus fez Jesus pecado por nós. Tcharam! Vamos remando? Quando eu falo vamos remando é porque eu estou buscando lá no remo. Eu estou saindo um pouquinho do Logos, estou buscando lá, né? Então olha só. O que o texto diz? Ele começa dizendo assim, ó.
assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Diga comigo, Deus Pai, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, Deus Filho, e nos deu o ministério da reconciliação. O que está dizendo aqui no 21? Aquele que não conheceu o pecado, Deus Pai. Vamos colocar as coisas no lugar para você entender o que eu vou pregar. O fez o Filho, porque o Pai ofereceu o Filho, no meu lugar, no seu lugar, para que ele tomasse sobre si o meu pecado, o seu pecado, levasse sobre ele, para que você e eu fôssemos justificados. E isso fala de um processo de substituição. Substituição onde Jesus substituiu você e eu lá na cruz, levando todos os nossos pecados, delitos, transgressões, enfermidades e tudo mais. Para que, morrendo no nosso lugar, porque a morte ali do pecado, pelo pecado, o salário do pecado que ele levou sobre si era para nós. Mas por um princípio de substituição, Deus Pai pegou o seu filho, né? Todos sabem, João 3,16, não preciso nem falar, mais conhecido que tudo. E a gente sabe que Deus, ele ofereceu o seu filho em sacrifício. E eu quero que você entenda um pouquinho isso. Porque se você pegar Isaías 53 para dar uma liga, só para você entender o que eu estou falando, porque vai ficar tenso agora. Amém? Isaías 53, 10, a palavra de Deus, relatando o momento da crucificação, diz que agradou ao Pai moer o Filho. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Expiação do pecado, substituição, vou falar já. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor, Pai, prosperará na sua mão. Olha que louco isso. São as loucuras do Evangelho. Mas que quando a gente entende, a gente percebe a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Está dizendo que ao Pai agradou moê-lo. Sabe o que isso significa? Entenda você que é pai, pegar o seu filho, pegar o seu filhinho, ou filha, se não tiver filho, e agora você vai moer, colocar num moedor, e você vai moer. Vai ter dor, vai ter sangue, vai ter lágrima, vai ter choro, vai ter grito, vai estar dizendo que Deus se agradou. Você está entendendo? O negócio é louco? O bagulho é louco, mano, né, Ivan? Agradou ao Pai moê-lo. Por quê? Se nós voltarmos para entender um pouquinho do que a Bíblia retrata nesse momento e para trazer para nós. A Bíblia fala a respeito de um princípio de substituição que foi implementado pelo próprio Deus lá na Velha Aliança. Desde do Velho Testamento, a gente já estudou aqui, quem participou de discipulado, né, aqui na casa, a gente estuda todos os anos sobre a questão do sacrifício, oferta, sobre o tabernáculo, né, a instituição do tabernáculo. E assim, tem sido momentos muito ricos, muito assim, a gente tem se nutrido, se alimentado de muitas coisas novas. A cada ano, né, vai chegando mais informação, mais conhecimento, mais revelação, e é muito gostoso tudo isso. Agora olha o que acontece. Lá na Velha Aliança existia um princípio de substituição, para você entender isso aqui. E lá nesse princípio de substituição, Deus levantou através de Moisés o tabernáculo, estabeleceu o sacerdócio, né, através de Arão, e ele agora determina ofertas de sacrifício para fins variados. Mas vamos falar de um principal, que é a questão do pecado. Porque o pecado, ele pertence, ou ele está, né, disponível para o homem, não é isso? Desde o Éden. Desde que o homem, primeiro Adão pecou, vivo falando sobre isso. Primeiro Adão pecou e agora foi expulso ele, a mulher do paraíso. Deus lançou ali maldição, sentença. E aí o que acontece? A partir do primeiro Adão, do primeiro homem, a Bíblia vai dizer assim, porque um caiu, o primeiro, todos os homens caíram da graça, da glória, da presença. Ou seja, porque Adão pecou, toda a humanidade foi desconectada da presença do Pai.
Porque Deus, ele não se associa, ele não tem ligação nenhuma com trevas, nem com pecado, nem com transgressão, nem com iniquidade, com sujeira nenhuma. Porque Deus é santo. Amém? Só que Deus estabeleceu um padrão lá na velha aliança. Ele disse assim, ó, anualmente, e aí você vai ver lá nas leis mosaicas, dentro da lei ele diz assim, anualmente, cada homem traga uma oferta de expiação pelos seus pecados. E aí, aquele homem, aquela pessoa, ele ia lá e separava, e aí tem toda a regra, né? Deus coloca toda, não vou entrar muito a fundo hoje, mas é só para você entender o princípio da substituição. Ele ia lá e preparava a melhor oferta. E as ofertas eram feitas com animais. Cordeiro, né, novilho, pombos, rolinhas, enfim, bicho. A questão é, peraí, quem tinha cometido o pecado? Era o homem que estava trazendo ou era o bicho que ia morrer? Era o homem. Só que Deus estabeleceu desde ali, na verdade muito antes, mas vamos pegar daí, um princípio de substituição. Se a gente for a fundo aqui hoje, a gente vai voltar lá antes da fundação do mundo, o negócio vai ficar muito, né, longo, eu quero ser breve. Deus estabelece um princípio de substituição, onde ele diz assim, ó, anualmente cada homem traga a sua oferta, prepara a sua oferta de expiação pelos seus pecados e apresenta ao sacerdote. E essa oferta vai ser examinada. Diga comigo, toda oferta é examinada. Amém? E Deus colocou leis, regras para dizer assim, olha, vai haver o exame da oferta para ver se não é um animal coxo, cego, manco, estragadinho, torto, né, com alguma deformidade. Por quê? Porque Deus só aceita oferta de sacrifício perfeito. Então ele estabeleceu o sacerdócio, e os sacerdotes, não apenas um, mas mais de um sacerdote. Flávio Joséfo, um autor do primeiro século, bastante conhecido no meio teológico, né? E como referência, ele escreve que seriam aí 3, 4, talvez até 5 sacerdotes para examinar uma oferta. E agora essa oferta examinada, aceitável, ela então era oferecida a Deus, mediante holocausto, queimada e tudo mais. A questão é que quando a oferta era aprovada, havia um momento de substituição, onde a pessoa colocava a mão sobre a cabeça, em imposição de mão sobre a cabeça do animal, e transferia, simbolicamente, o seu pecado para o bicho. Agora quem se dá mal é o bichinho. Você entende? Substituição. O animal morria no lugar daquela pessoa. E ele, se a oferta foi aceita, ele tinha agora um ano inteiro para prosperar, para vencer nas guerras, para ter saúde. Ele tinha um ano inteiro de bênção, por causa daquela oferta aceita. Agora olha o que acontece, o termo do original para substituição se chama catalhaço. E ele significa para nós que o justo se fez pecado, no seu lugar e do meu, para que você e eu, aos olhos do Pai, sejamos vistos como justos. Então ele morreu, se ofereceu em substituição, ele tomou o meu lugar e o teu. Se fez pecado. Jesus tinha pecado? Nenhuma mancha foi achada nele. Nem nada, nenhum motivo de acusação, nada. Você está ligando? Velha aliança, mediante exame sacerdotal, o pecado era transferido para o animal era morto. E agora o homem ficava de boa, né? Ficava livre de toda a condenação por um tempo. Nova aliança, Jesus vem. Ele é o Cordeiro de Deus, segundo afirmou João Batista. João Batista olha ele chegando, tendo já anunciado tantas vezes a respeito daquele que viria. Ele olha para Jesus se aproximando e ele diz, ó, igreja, estava ele lá com a igreja do Jordão, né? Ministério Evangélico do Jordão, profético, batizante, né? E aí ele olha para Jesus e aponta e fala, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tirou o meu pecado e o seu. Por isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Todo o pecado cometido até Jesus foi lançado no mar do esquecimento, lançado para trás. E o Pai já não se lembra mais. Amém?
Porém, a partir de Jesus, não convém mais pecar outra vez. Então, quando eu confesso, recebo Jesus na minha vida como Senhor e Salvador, eu preciso agora lançar fora, deixar para trás aquelas coisas que Deus esqueceu, esquecer também e nascer de novo. Mas acontece assim? A pessoa vem para a igreja, muitas vezes, e ela é tocada, ela é, o Espírito Santo constrange, quebranta ela, e aí vem o momento do apelo, você que quer aceitar Jesus na sua vida, que quer receber Ele como Senhor e Salvador, único e suficiente, vem para frente, eu quero orar com você, e você ajuda essa pessoa, porque Paulo escreve nas suas cartas, que é mediante confissão de fé, confessando com a língua, com a boca, e crendo no coração, que seria um momento da substituição, você entende? É Jesus colocando a mão, é nós colocando a mão sobre a cabeça do cordeiro e transferindo para ele todo o pecado, se a gente for fazer uma analogia. Mas aí o que acontece? A partir daquele momento está dizendo assim, agora você está em Cristo, você recebeu Jesus, Jesus é Senhor da sua vida, lança fora o resto. Esquece e vai viver com Ele, vai viver para Ele, vai viver o que Ele tem. Mas aí passa 2 dias, 3, a pessoa está empolgada, daqui a pouquinho ela faz o quê? Peca. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aqui? Amém, glória a Deus. 3 sim, 2 bico, 4 né? Amém. Vamos lá. Então o princípio de substituição, para nós, igreja, ele significa exatamente isso. Que era para você e eu estarmos mortos, condenados, queimando, debaixo de juízo. Mas Ele tomou o nosso lugar. E quando Ele toma o nosso lugar, Ele entrega para nós o poder e o acesso a tudo aquilo que tinha para Ele. Entende? Uma troca de lugares. Ele pegou tudo aquilo que tinha de ruim, a condenação, a sentença, o pecado, a morte, levou sobre Ele. E agora Ele deixou para nós no lugar dele, porque substituição. Ele deixou para nós vivermos aquilo que era para Ele. Então a vida de Cristo é para você e eu vivermos nessa terra. Amém? Então olha só, por que você é curado? Por que a pessoa vem para a igreja, ela recebe uma oração mediante a fé e ela é curada? Diga comigo assim, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Por que você é rico? Opa, eu sou pastor, nem sabia que eu sou. Por que você é rico? Porque Ele se fez pobre no teu lugar. Tá pegando? Então vai pegando, vai tomando posse, porque agora vai ficar, já vou até partir para o desligamento, porque vai ser breve hoje. Por que você é reconectado? Mediante o nome de Jesus, a confissão. Porque Ele foi separado da presença. Por que você é favorecido? Porque Ele foi rejeitado. Por que você é cheio do Espírito? Porque Ele esvaziou-se de si mesmo. Por que você tem voz? E a tua voz permite liberar palavras, e palavras são decretos para estabelecer o reino, para estabelecer aquilo que Deus coloca o poder sobre a palavra que você libera. Sabe por que você tem voz? Porque como ovelha muda, Ele foi no seu lugar. O sacerdote examinava o cordeiro, fazia ali a substituição. Na velha aliança, o sacerdote lá no tabernáculo fazia essa operação, depois dentro do templo. E aí, mediante a aprovação, a aceitação, o animal era oferecido. Na nova aliança, o Cordeiro de Deus veio a esse mundo. E Ele é examinado. Nunca por um apenas. Mas Ele foi examinado por Caifás. E Ele foi examinado por Pilatos. E nenhum, nem outro achou nele culpa ou motivo de condenação. Pilatos fala de autoridade na terra. Caifás fala de autoridade eclesiástica. Você entende? Nem na terra, nem no céu foi achado nada contra ele. O cordeiro era perfeito, imaculado, sem ruga, sem mancha, sem nenhum defeito. Cordeiro perfeito e homem aceito.
Velha aliança, cordeiro perfeito, aprovado, o homem era aceito. A sua oferta era aceita. Nova aliança, nós, você e eu, pela nova aliança, pelo sangue de Cristo Jesus. O cordeiro é aceito, o homem é aceito. Por isso você tem acesso ao Pai. Porque o cordeiro que ele ofereceu, e aí, volta lá, Caio, onde você está aí? Volta lá no 5:21 lá deixa lá, eu já estou encerrando. O sacerdote colocava a mão e transferia o pecado. Depois era colocado sobre a lenha, madeiro. E a oferta perfeita que o Pai se agradou moer. Ela diz, não, volta naquela Almeida que você estava antes lá, que tem o ozinho. Aquele o é a chave hoje. Oferta aceita, durante um ano era abençoado, ó. Aquele que não conheceu o pecado, o Pai, ou fez pecado no meu e no seu lugar, para que a gente tenha acesso à vida que ele não teve, a vida que ele abriu mão, porque ele morreu no seu lugar, para que você viva no lugar dele. Aleluia! Você não está entendendo ainda, mas você vai entender. A palavra diz que, lá em Marcos, não precisa pôr não, deixa aí, Caio, bem rapidinho. A palavra diz, nos evangelhos de Marcos, de Lucas, que Jesus, ele começando o seu ministério, ele pregava nas cidades, tudo, mas ele pregava também num lugar chamado sinagoga. Quem lembra disso? Desse nome, né? E sinagoga nada mais era do que uma estrutura de lugar, onde as escrituras eram lidas. Seria talvez o modelo mais primitivo dessa estrutura de igreja que nós temos hoje. Mas uma coisa que me chama a atenção, lá em Marcos 3, ele vai dizer assim, ó, entrando Jesus na sinagoga, encontrou um homem endemoniado. Aí passa 2 versículos e vai dizer assim, ó, estando Jesus na sinagoga deles, esse deles mata pau, porque não era a igreja de Jesus. Tinha toda a estrutura, povo reunido, escritura sendo falada, lida, mas não era a igreja dele. E ele vai repetir isso em Marcos, pelo menos 3 vezes. Em Lucas, pelo menos 3 vezes. Em Marcos acho que está uma só, mas depois faz uma referência. Lucas diz, olha, ele entrando na sua sinagoga. O que ele estava dizendo? Entrando Jesus na igreja deles. Não era a igreja de Jesus Cristo na terra. Não era o reino ali estabelecido. E aí, Marcos e Lucas vai descrever 3 momentos importantes. Ele fala assim, ó, e no mesmo lugar, ele fala assim, ó, entrando Jesus na sinagoga deles, encontrou um homem endemoniado que foi liberto. Depois ele vai dizer assim, ó, entrando Jesus na sinagoga deles, encontrou um homem com a mão mirrada, o qual foi curado. E esse homem, inclusive, Jesus fala, vendo aquele homem da mão mirrada, e tudo isso no sábado, né? Porque tinha toda uma afronta, uma questão aí, cultural ali. E fala assim, ó, Jesus olhando para aquele homem da mão mirrada, ele diz assim, vem para o meio. Ei, vem para o centro. Quem fala vem é porque já está, porque ele é o centro. E a gente precisa entender que quando a gente se reúne aqui, ele é o centro. E ele diz para aquele homem, vem para o meio. E aí ele cura, o homem é limpo, curado. Por quê? Porque a mão mirrada, ela tem várias simbologias. Ela fala da imposição de mão que não é possível. Por quê? Porque só pode impor mãos, e aqui a gente tem ensinado, a seriedade, a gravidade que é você impor a mão em qualquer pessoa de qualquer jeito. Porque a imposição de mãos, ela fala de uma transferência. Eu estou transferindo do que eu tenho para a vida daquela pessoa. Ou para o animal, como era na velha aliança. Então, quando existe uma imposição de mãos, se eu tiver com a minha vida limpa, com a unção da parte de Deus, se eu tiver algo bom para transferir, será transferido. Mas se eu impuser as mãos e estiver algo de ruim, de sujo, de impuro aqui dentro, também será transferido. Amém? E aí está falando de um homem que já não podia transferir do que tinha. Um homem que não podia oferecer nada, porque a mão era mirrada. Está falando de um homem que não podia exercer sacerdócio na terra. E aí, 3ª vez, Jesus entra na sinagoga deles. E ele vai encontrar uma mulher encurvada, enferma. E aquela mulher, então, é curada. Homem endemoniado, mão mirrada, mulher encurvada.
Porque quando ele chega e a igreja reconhece que ele é o centro. Aquele que vem endemoniado sai liberto. Aquele que vem com a mão mirrada, com o sacerdócio impedido, interrompido, volta restaurado. E aquele que vem enfermo volta são. Amém? Amém, igreja? Porque ele nos substituiu, porque houve substituição. E debaixo desse entendimento, dessa palavra, eu poderia aqui estender horas sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo muito. Jesus. Não é a substituição, o assunto que eu amo é Jesus. Mas eu acho que já deu para você entender. Ele tomou o nosso lugar. E a nossa função agora é tomar o lugar dele. É viver a vida que ele tem. Por isso eu quero te ensinar algo para você. Você vai sair daqui dessa noite com uma fé despertada, multiplicada, potencializada, qual jamais você experimentou. Porque nós não temos, como igreja, como corpo de Cristo, nós não temos que aceitar mais aquilo que não provém da substituição. Você entende? Então, você e eu não tem que aceitar a enfermidade. É ilegal no nosso corpo. Você e eu não tem que aceitar a pobreza, porque pobreza ele levou, ele se fez pobre. Quantos estão entendendo? Você e eu não tem que aceitar mais viver no pecado, porque ele já levou o pecado. Para que a gente possa viver uma vida limpa, em santidade. Você e eu não temos que aceitar mais aquelas coisas que vêm do inimigo, do diabo, que vêm desse mundo. Porque nós não pertencemos a esse mundo. O dia que você entregou a sua vida para ele, você estava dizendo assim: eu pertenço ao Senhor, e onde o Senhor estiver, ali eu estou com o Senhor. Desde esse corpo, no glorificado mais pertinho ainda, amém? Então diga comigo: assim como ele é, agora, eu sou. Está na Bíblia. Sabe o que é isso, irmãos? Precisa aprender a declarar. Olha isso. Pode colocar de pé até, encerrando já. O relógio é traidor. Relógio não é do céu. Amém? Até é, né? Mas lá é Kairos, é Aion, é outra, né? Presta atenção numa coisa. Quando o sacerdote examina o animal do sacrifício, quando Caifás e Pilatos examinam o cordeiro do sacrifício, eles examinam, olha aqui para mim rapidinho, ó. Examina e declara. Examina e declara. As pernas estão perfeitas. Não está cego. E eles vão declarando entre si. Não é coxo. O pelo, a pelagem está boa. Os dentes, parece que está tudo certinho. E eles declaram, uns para os outros. Lá na velha aliança. Na nova aliança, Pilatos olha e diz assim: olha, ele examina e declara. Não achei nenhum motivo de condenação para esse homem. Não estou vendo nada de errado nele. Caifás examina, retém, tenta, né? Mas ele sabe quem está diante dele. O que isso ensina para nós? O Cordeiro de Deus que se ofereceu em substituição pelo meu pecado e o seu, para nos dar uma vida abundante, plena, plenitude de dias nessa terra, nessa vida e na próxima ainda. A gente tem que aprender a olhar para ele, examinar o Cordeiro. Ei, vai para casa hoje e gasta a tua semana examinando o Cordeiro. Pastor, como que eu examino o Cordeiro? Aí eu examino o Cordeiro, a vida dele. Meu Deus, Pai, ele levou sobre si enfermidades e dores. Eu não aceito conviver com dor. A saúde de Jesus, Pai, está no meu corpo. E aí você examina o Cordeiro e você declara: eu tenho a saúde que ele abriu mão. Eu tenho a riqueza que ele abriu mão. Eu tenho a graça do Senhor que ele abriu mão. Eu tenho... Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí você começa a determinar. Quem quer ter um casamento aqui? Eu até vou usar uma expressão assim, mas de dar inveja, irmão. Não que a gente queira, né, atrair inveja de ninguém.
Mas sabe aquele casamento que você fala assim, rapaz, eu queria que todo mundo olhe e fala assim, eu queria ter um casamento igual eles. Isso é só para os casados e os que querem, né? Amém? Os que querem continuam com aquela oração do solteiro que eu já ensinei. Sozinho me deito, sozinho levanto. Até quando, Senhor, né? Mas olha isso. Jesus casou? Não. Por quê? Para você desfrutar do casamento que ele teria na terra. Então aprenda a examinar o cordeiro e dizer, Pai, Jesus abriu mão do casamento para eu viver o casamento que ele teria nessa terra. E eu quero que o meu casamento seja o casamento que Jesus teria. Eu quero que a minha família tenha a família que ele não teve, a família que ele não desenvolveu na terra. Porque muita gente fica se questionando, mas por que Jesus nem casou? Por que nunca? Está aí a resposta. A família que Jesus abriu mão de ter na terra, eu tomo posse, eu quero ter essa família. Eu quero que a minha família seja a família que Jesus teria na terra. Eu quero que o meu casamento seja o casamento que ele teria na terra. Eu quero que a minha saúde seja a saúde que ele conquistou para mim na cruz e que ele teria nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Diga comigo, ele morreu em meu lugar, para eu viver no lugar dele. Substituição, diante do Pai. E quando ele morreu, 3 dias depois, na velha aliança, o animal era sacrificado, seu sangue derramado, o sangue era tomado pelo sacerdote, o sumo sacerdote entrava e apresentava o sangue diante do Senhor, lá dentro da tenda. Agora, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morre, ele derrama o seu sangue, mas o sangue precisava ser apresentado diante do Pai, para tudo isso aqui valer. 3 dias depois ele ressuscita. E ele toma o sangue do animal do sacrifício que o Pai ofereceu. Abraão está com seu filho Isaac, prestes a sacrificar. Isaac olha e fala, pai, está tudo aqui, tem a lenha, tem os negócios, cutelo, tem o fogo, tem tudo, mas cadê o cordeiro? E aí é tremendo, porque a resposta de Abraão, ele diz assim, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão, ele não diz, ele proverá para nós aqui, Isaac, ele vai prover para nós, ele vai mandar, não, ele diz, Deus proverá para si. O Pai te ama tanto, ele quer tanto o teu bem, ele quer tanto ter você com ele, nessa vida e na próxima, que ele próprio submeteu a sacrifício, moeu o seu unigênito, porque ele te ama muito. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Diga comigo nessa noite, diga comigo, Senhor, graças te dou, pelo sacrifício da cruz, feita em meu lugar. Senhor, eu entendi nessa noite, que Jesus levou sobre si, tudo aquilo, que haveria de mal sobre a minha vida, em substituição. E eu peço nessa noite, permissão ao Senhor, liberdade, para tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou para mim. Toda a enfermidade no meu corpo, eu declaro, está ilegal, porque esse corpo, essa vida, pertence a Jesus Cristo. Então sai agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, seja qual for a área, está repreendida agora. Você já perdeu. Vai embora da minha vida, porque eu tenho a vida do Senhor em mim, eu tenho a saúde do Senhor em mim. Diga comigo, crendo, diga, Senhor, leva embora toda a pobreza e escassez, tira da minha vida toda a certeza de falta de recursos. Eu tomo posse nessa noite, por substituição da riqueza do Senhor, das riquezas que o Senhor trouxe lá da glória, porque a tua palavra diz que toda sorte de bênçãos, de riquezas, foram liberadas no mundo espiritual. E eu quero chamar a existência
sobre a minha vida. Eu sou rico nessa terra. Nada vai me faltar. Nada vai faltar na minha casa. Vai sobrar, inclusive, para dividir com os vizinhos, com os amigos e com o teu reino. Em nome de Jesus, eu não aceito mais viver a vida que eu vivia, porque essa vida já não me pertence. Eu renunciei a ela. Eu abri mão dessa vida para viver a vida de Deus, a vida de Cristo, que o Senhor preparou. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu chamo a existência. Esse é só para os casados, tá? O casamento que Jesus teria na terra. Eu quero viver o casamento de Cristo. Eu quero desfrutar daquilo que Ele abdicou por amor de mim. Esse é para as famílias agora, todos. Diga comigo, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, eu e a minha casa, eu e a minha casa, servindo ao Senhor, porque assim seria com a família de Cristo nessa terra. E eu quero que a minha família seja tal qual a família que Jesus teria. Tudo aquilo que Ele abriu mão, eu chamo a existência. Pai, coloca uma voz, uma palavra na minha boca através da voz que o Senhor me deu, porque Ele se fez ovelha muda, foi mudo ao matador, para que eu tenha uma voz, e que essa voz seja uma voz profética, para gerar, despertar, semear no coração da vida de cada homem e de cada mulher, que as promessas que o Senhor tem preparado para essa vida e para a próxima estão sendo liberadas